Uma outra notícia: Pablo Marçal afirmou em reuniões fechadas com aliados que sua filiação ao partido União Brasil já está certa. Martelo batido, inclusive. De acordo com o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, a Força Nacional do partido vai ajudar a viabilizar o seu projeto de disputar a presidência da República em 2026. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, as conversas entre Marçal e o partido acontecem desde abril, com a sigla oferecendo a chance de liderança a ele. Apesar do sonho do empresário, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também se coloca como candidato à presidência. E uma eventual negociação sobre o assunto só deve acontecer após a filiação e a definição dos processos que podem tornar Pablo Marçal inelegível. Chamar o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, Pablo Marçal terá condições de unir o União Brasil? Ou você está vendo esse cenário como uma figura que deve rachar ainda mais a União Brasil? Olha, Keneto, esse anúncio, neste momento, nessa altura do campeonato, não quer dizer absolutamente nada. Porque o União Brasil, como você citou, tem o governador do estado de Goiás, que, aliás, está no fim, ou se encaminhando para o fim do seu segundo mandato, extremamente bem avaliado, tendo grandes serviços prestados à população do estado de Goiás, uma figura nacionalmente conhecida. Então, Caiado, sem dúvida alguma, no mínimo, deveria, não é que vai ter, mas deveria ter o respeito do partido. E essa entrada de Pablo Marçal, se lhe estão prometendo mundos e fundos, só vai ampliar uma divisão dentro do União Brasil, que é uma fusão de dois partidos que nunca efetivamente se integraram, que é o antigo Democratas, que sucedeu o PFL, o Partido da Frente Liberal, o primeiro grande partido de direita do Brasil, ou pelo menos dessa fase da democracia brasileira, pós-regime militar, e eles têm uma tradição política. O grupo que vem do DEM tem uma tradição política muito mais forte do que o grupo que vem do PSL, que era um partido pequeno e irrelevante até que então, em 2018, Jair Bolsonaro se lança candidato pelo PSL. E agora, nessa configuração para as eleições de 2026, aonde o partido tem quadros para ter um candidato à presidência da República, vai haver uma costura, sobretudo para a formação de bancada. A gente sabe que o que mais precisamos no Brasil é de uma liderança que guie o Brasil para o futuro, mas o que os partidos estão interessados, na verdade, é em fazer bancada. E aí essa conta fica difícil, porque o propósito do partido, no meu ver, no Brasil de hoje, nunca está alinhado com o propósito, o interesse, a necessidade da população e do eleitor. Eu sei que vocês ficam com o pé atrás, né, Dávila, quando a gente fala desses nomes que poderiam disputar as eleições de 2026, mas sempre nessas discussões aparece o nome de Ronaldo Caiado. E até onde a gente sabe, ele sairia pela União Brasil. Agora, o Beraldo falou que, supostamente, a União Brasil teria oferecido mundos e fundos a Pablo Marçal. Lá atrás, muitos disseram que a União Brasil ofereceu mundos e fundos a Sérgio Moro, que sairia, inclusive, candidato à presidência. Não rolou, né? Saiu para o Senado e não para o São Paulo, pelo estado do Paraná. Mas o que a gente pode esperar dessa notícia que foi divulgada por Pablo Marçal? É importante dizer isso. Bom, exatamente, Caniato. Divulgado por Pablo Marçal e não pela União Brasil. Então, a primeira coisa é um pé atrás aí, porque Pablo Marçal já anunciou várias coisas que não aconteceram. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que se, porventura, ele se filiar à União Brasil, quem vai decidir o destino dele não é mais ele. É o presidente do partido e o diretório nacional. Se o diretório nacional e o partido chegarem e falarem assim, Pablo Marçal, você não vai ter legenda nenhuma para o presidente, a gente quer você para deputado, para puxar voto, eleger bancada, ele não pode fazer absolutamente nada. Ele pode espernear, sair do partido, não querer sair candidato, mas ele
jamais vai conseguir condicionar a sua ida para a União Brasil com garantia da legenda presidencial. Isso é um devaneio dele, que certamente não faz parte da cúpula do União Brasil. Hoje, o nome mais forte no União Brasil é, sim, Ronaldo Caiado. Então, de novo, vamos separar os fatos das narrativas. Porque uma vez você está filiado e depois de um ano passou o prazo, você não pode mudar de partido, você não tem outra escolha a não ser dobrar-se à vontade do partido ou não disputar a eleição. É assim que funciona o jogo. E quem não entende as regras do jogo se dá mal nessa história. Pablo Marçal é bom de marketing e de rede social, né, Mota? É importante a gente dizer isso, afinal, ele fez esse anúncio. Então, precisamos aguardar o avanço dessas negociações com a União Brasil e, obviamente, escutar também Ronaldo Caiado. Marçal é um fenômeno de comunicação. Nessa área de redes sociais, ele é um gigante. Não há nenhuma razão para a gente não reconhecer isso. Agora, se ele quiser continuar o seu projeto político, ele precisa de um partido e precisa fazer o jogo da política, inclusive da política partidária. Do ponto de vista eleitoral, o União Brasil pode ser uma boa escolha de partido. A princípio, o partido já tem um excelente candidato à presidência, o governador Ronaldo Caiado. Caiado é um político preparado, experiente, inteligente e com muita experiência, muita estrada na política. Ele tem feito um excelente trabalho na segurança pública, que a gente sabe é a preocupação número 1 do brasileiro, mas a política sempre envolve a compatibilização de diversos interesses. Do ponto de vista puramente eleitoral, Pablo Marçal pode ser uma excelente alternativa para a União Brasil. Eu vou fazer uma aposta aqui. O que vai decidir essa questão são as pesquisas de opinião, aquelas famosas pesquisas feitas pelos eleitores, pelos institutos de pesquisa, com os eleitores para tentar medir as intenções de voto. Eu acho que são elas que vão indicar qual é a direção que a União Brasil vai seguir. Eu acho, ao contrário de muita gente, ótimo que o Brasil tenha vários candidatos de direita. É preciso respeitar as divergências, é preciso aceitar como natural a existência de adversários políticos no mesmo campo ideológico. Não tem problema nenhum. É o meu sonho que a gente veja eleições sendo disputadas onde os favoritos sejam candidatos de direita e a esquerda fique lá na lanterninha. Agora, só o tempo e as pesquisas eleitorais é que vão dizer qual é o destino de Pablo Marçal. Agora, Beraldo, você, analisando o cenário político, você acha que Pablo Marçal veio para ficar? Porque muitos olham para Pablo Marçal e lembram do Luciano Huck, quando várias vezes ele chegou a negociar com um partido aqui, ali, muitos entendiam que ele poderia sair como candidato. Em um outro momento, acho que até na esteira de Donald Trump, um empresário, Roberto Justus, muitos diziam que ele poderia, inclusive, sair como candidato, né? Ele é fundador de grandes empresas, também apresentou aquele programa O Aprendiz, assim como Donald Trump. Sempre tem uma figura midiática ou oriunda do empresariado que muitos apostam. Lá atrás, Silvio Santos também chegou a ser candidato, depois teve um problema com a justiça eleitoral, enfim, sempre tem alguém que pode aparecer como o salvador da pátria. Então, uma pergunta, você acha que Pablo Marçal veio para ficar? E outra coisa, se Jair Bolsonaro permanecer inelegível, não abre um flanco na direita para alguns tentarem ocupar esse espaço? Pablo Marçal seria um deles, ou até Tarcísio e tantos outros nomes? Neto, na minha forma de enxergar esse papel de Pablo Marçal na política, ele não veio para ficar, ele veio para faturar. Tanto é que ele próprio disse que ficaria 10 anos, né, sendo candidato, 10 anos na política, e ele simplesmente está fazendo as contas de quanto ele tem faturado em cada uma dessas eleições. Ele está multiplicando o seu patrimônio a cada eleição. É só ver a evolução patrimonial dele
conforme as declarações do TSE. Então, para ele é um excelente negócio se expor a partir desta plataforma eleitoral. E, no meu ponto de vista também, não foi à toa que, no segundo turno das últimas eleições, ele já sinalizou para a esquerda recebendo Guilherme Boulos, porque, afinal de contas, cliente é cliente, não importa a ideologia. Você tem diversas pessoas, Caniato, que vêm de universos de fora da política, mas que fazem essa passagem para a política de forma a tentarem, de fato, contribuir para um Brasil melhor, pela convicção que têm que podem apresentar melhores caminhos, executar melhor um projeto, oferecer um projeto ao país. E digo isso aqui ao lado do nosso querido e estimado Dávila, que contribui muito para o debate nacional na campanha presidencial. Esse é o exemplo a ser seguido. A eleição passou, o Dávila está aqui, falando exatamente o que ele pensa, emitindo as suas opiniões, analisando esse Brasil cada vez mais desafiador. Pablo Marçal apaga o histórico dele a cada pós-eleição e vai vender curso, evento e faturar. Então, eu não vejo Pablo Marçal como uma figura de essência política. É uma figura que está usando a política. E aí é óbvio, como toda pessoa que tem este perfil, quando chegar perto ele vai entender aonde é melhor para ele. E podem vir com os argumentos que forem para dizer que para o partido o melhor caminho é A ou B. Ele não quer saber do melhor caminho para o partido, ele quer saber do melhor caminho para ele. E se lá na frente ele sentir que tem chance do União Brasil não cumprir o combinado com ele, ou pelo menos não corresponder às suas expectativas, ele vai dar uma banana para o União Brasil e vai para qualquer outro partido, como foi agora, acho que para o PRTB, e ele vai arrumar outro, porque a visibilidade dele não vem das mídias tradicionais, que, aliás, dão muita visibilidade quando fazem a cobertura das suas polêmicas. Mas, para ele, o essencial, a visibilidade é de rede social, e isso ele consegue sozinho. Nossa audiência também está lembrando do Michael Bloomberg, viu, Dávila? Ex-prefeito de Nova York, também um empresário com muitas empresas, inclusive o grupo de comunicação da Bloomberg. Quer trazer também sua análise sobre se Pablo Marçal será um fogo de palha ou veio para ficar? Vai querer, de fato, abraçar a política e deixar os negócios de lado, hein, Dávila? Eu concordo com o diagnóstico do Beraldo. Eu entendo que a política tem pessoas que vêm para ficar porque querem contribuir, como você acabou de mencionar, Michael Bloomberg, que fez um excelente trabalho frente à prefeitura, depois contribuiu bastante nas eleições seguintes, até ensaiou uma candidatura à presidência da República, depois retirou porque achou que não era para ele aquela eleição. E isso significam pessoas que querem entrar no jogo para contribuir. Mas eu entendo que Pablo Marçal ele está muito mais ali com um interesse próprio do que um interesse coletivo. E a outra coisa, precisa ver se ele vai passar ainda no crivo do TSE. Ainda tem muitos processos aí em torno de Pablo Marçal que podem impedir a sua candidatura. Infelizmente, nós não estamos nos Estados Unidos, né, Mota? Aqui qualquer cidadão pode sair candidato a hora que bem entender. Aqui, o primeiro a dar o aval é o TSE. Se ele não der aval, aí não se disputa a eleição. E Pablo Marçal terá de dar algumas explicações sobre falsificação de documentos, que pode sim, inclusive, retirar o seu poder de disputar a eleição. Mas eu entendo que o que eu fico cada vez mais contente é que tem gente de bem querendo ajudar a política, ou como candidato, ou ingressando no partido, ou dedicando mais tempo à política. As pessoas começam a entender que se não se dedicarem à política de verdade, o Brasil vai ser governado ou por populistas ou por oportunistas. Na verdade, o que faz a democracia se tornar cada vez mais forte nos países avançados é o que eu chamo do engajamento cívico. Isso existe muito a nível local, nos Estados Unidos, particularmente em eleições municipais e eleições estaduais, onde o povo se engaja mais porque é mais perto da sua realidade,
Mas se não tiver engajamento cívico, a política acaba sendo apenas um fórum de aventureiros e oportunistas. E isso acaba, no fundo, destruindo a democracia ou enfraquecendo a democracia. Então, eu vejo com muitos bons olhos, muitos jovens, e o Beraldo também com certeza vê isso, gente com senso de propósito, querendo ajudar a política, querendo, se preocupando com o setor público, como nós não tivemos na minha geração e na do Mota. Na minha geração e do Mota, a gente aprendeu muito bem, Caniato, nas aulas que a gente tinha de OSPB, que era assim, vai tomar conta da tua vida privada, fica longe da política, porque a política é encrenca. Ou você está do lado certo do governo e fala amém, ou você está do lado errado e vai entrar numa fria. E a gente cumpriu plenamente o que os professores ensinaram em OSPB e a gente ficou longe do jogo político durante muito tempo. Tanto é aquilo que eu falo, se você pegar hoje o gap geracional na política, Caniato, é a nossa geração. Quem são figuras entre 55 a 65 anos que são lideranças políticas no Brasil hoje? Não tem. É esse vácuo de liderança que nós temos hoje, porque nós não nos interessamos para participar da política. Então você tem a geração que fez a democracia no Brasil, a geração que hoje tem 80 anos, 90 anos, né? E tem a geração jovem, a turma de 30, 40 que está aí batalhando para conseguir o seu espaço cada vez maior na política. Mas a geração que tinha que estar no poder hoje, que é a nossa, cadê? Me fala aí, faz uma listinha aí de 5, 6 grandes nomes em torno de 60 anos que estão na política brasileira. Não tem. Esse é o preço que nós estamos pagando hoje por atravessar o vale do populismo. Muito bom, viu, Dávila? Enfim, a nossa audiência exemplificando vários líderes, muitos políticos que deixaram a carreira empresarial para se dedicar à política, que ficaram pouco tempo na política ou que estão há bastante. Lembraram, claro, do ex-governador de São Paulo, João Dória, que deixou as empresas de lado, foi candidato a prefeito, venceu em primeiro turno e depois saiu ao governo do estado de São Paulo. E alguns exemplos daqueles clãs, né? Os clãs do Nordeste do país, que são donos de empresas, mas que também ocupam cargos públicos há muitos e muitos anos, há muitas e muitas décadas. Eu vou passar para o Mota. Antes, o Beraldo só queria lembrar o caso do Michael Bloomberg, né, Beraldo? Inclusive, ele, um empresário bilionário, bancou, inclusive, a sua pré-candidatura, não foi isso? Exato. Não, só para fazer um gancho aqui na fala do Dávila, a gente precisa lembrar, o Michael Bloomberg colocou 500 milhões de dólares do próprio dinheiro na sua pré-candidatura quando disputou a indicação no Partido Republicano. Pablo Marçal cobrava de candidato a vereador para gravar mensagem de apoio. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Vai lá, por favor. Pode ir. Eu vou contar uma história para vocês com o Bloomberg que foi muito interessante. Eu tive uma conversa com o Bloomberg no dia que estouraram as manifestações em 2013 nas ruas. E Beraldo, foi muito interessante. Eu entro no escritório dele, na fundação, ele me recebeu na Fundação Bloomberg. Ele estava com uma xícara na mão, assim, tal, se apresentou. Falou assim, olha, eu estou acabando de escutar na Bloomberg que teve um levante no Brasil, lá nas ruas, pessoas tomaram a rua em 2013 por causa das tarifas de ônibus. Vocês se lembram muito bem que foi aquilo que desencadeou todo o processo. Aí ele perguntou, me explica o que está acontecendo. Aí eu falei assim para ele assim, prefeito Bloomberg, o senhor conhece bem os números? Eu vou lhe explicar o que está acontecendo. O que você acha de um país que arrecada 35% e gasta 34%? Ele falou assim, ué, está preparado para uma revolução. Eu falei, é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento na rua no Brasil. Você, o Mota estava redigindo, vem coisa boa por aí, né, Mota? Se vem coisa boa, eu não sei, mas vem coisa. Eu vou defender mais generosidade com o Marçal. Porque se o Marçal está na política para faturar, meus amigos, eu sinto lhes informar, ele não está sozinho. Se a gente aplicar esse critério, a maioria dos políticos atuais vai ser reprovado. Porque a maioria está lá para faturar de um jeito ou de outro. Às vezes, de um jeito bastante explícito e completamente ilegal. Às vezes, de um jeito meio disfarçado e legal. Mas não é porque é legal que é moral.
Eu não consigo adivinhar as intenções verdadeiras do Pablo Marçal. Só ele as conhece. Agora, eu vejo, quando eu olho o fenômeno Marçal, algumas coisas certas. A defesa que ele faz da autonomia, da independência, né? Que pode vir, às vezes, embalada numa linguagem de coach, que incomoda muita gente, mas eu prefiro isso do que a defesa da dependência do Estado, que é o que a gente escuta da boca da maioria dos políticos brasileiros. Vamos dar bolsa isso, bolsa aquilo, você tem direito a tudo, meu filho, o Estado vai cuidar de você da hora que você nasce até a hora que você morre, nem trabalhar você vai precisar mais e pode andar com a sua bolsinha de maconha que está liberado. Agora, eu vejo também em Pablo Marçal coisas, na minha opinião, profundamente equivocadas, como aquela live que ele fez no segundo turno com um adversário contra o qual ele tinha feito acusações graves e repetidas. Então, tem o lado A e tem o lado B. Agora, algumas coisas são certas. Primeiro, ele é um novo nome na política. Isso incomoda muita gente. Segundo, ele é um fenômeno de comunicação. Não adianta a gente lutar contra isso. A gente tem que entender o que está acontecendo. Os meus dois nobres colegas estão aqui defendendo uma posição. Não é uma posição errada, é uma posição legítima. Eles estão dizendo: o brasileiro precisa eleger as pessoas certas, as pessoas que têm boas intenções, as pessoas que querem fazer o bem. Agora, eu vou contrapor a posição deles com a frase de Milton Friedman, grande economista e um dos maiores pensadores. Milton Friedman disse, prestem atenção nisso, presta atenção você que está dirigindo o seu carro no trânsito agora, ou você que está em casa, talvez valha a pena você pegar um pedaço de papel e uma caneta para anotar, porque essa frase é maravilhosa. Milton Friedman disse: nós nunca vamos resolver os nossos problemas elegendo a pessoa certa. Muito bom isso. Nós vamos resolver nossos problemas somente quando fizermos ser politicamente vantajoso para a pessoa errada fazer a coisa certa. Muito bom mesmo. Agora, Beraldo, trazendo justamente essa análise do Mota, esse comentário, e naturalmente essa frase que ele destacou aqui para a gente, o que explica, então, ele ter conseguido alcançar uma votação assim, mas muito expressiva? Ele quase foi para o segundo turno. Se a gente vê a maior parte dos analistas apontando o dedo justamente para algumas práticas, talvez até condenáveis na política, ou todos esses questionamentos em relação à lisura dele, diante de um arsenal de coisas que acabam colocando ele numa posição bem duvidosa, o que explica esse sucesso nas urnas? Bom, primeiro, ele de fato tem uma habilidade de comunicação, uma técnica de comunicação que é extremamente eficiente para o Brasil de hoje. Ele consegue passar a sua mensagem numa linguagem simples, falando coisas que todo mundo entende, criando expectativas que as pessoas se sensibilizam. Olha, você não vai precisar de emprego porque você vai empreender. Defina exatamente, no detalhe, como é que você vai transformar uma massa de mão de obra em um grupo gigantesco de empreendedores. Vão empreender em que área? Ou vão abrir uma MEI e continuar trabalhando como empregados, mas emitindo nota? Não há nenhuma novidade nisso. Não há como se transformar a massa de trabalhadores da cidade de São Paulo em empreendedores a partir de um curso. Então, só que as pessoas, Caniato, elas olham essa perspectiva de não ter mais patrão, elas não fazem uma reflexão muito profunda sobre qual caminho é preciso percorrer para que isso se torne realidade. E ele nada de braçada nesse tipo de comunicação. Ele fala de soluções para problemas graves da cidade de São Paulo, como fez nas eleições, com coisas espetaculares, como um prédio de 1 quilômetro de altura, que não quer dizer absolutamente nada, assim como
se construir teleféricos pela cidade de São Paulo, não vai resolver nenhum problema de trânsito. Mas as pessoas olham para isso sem entender e falam, puxa vida, olha só que cara criativo. Ninguém nunca falou isso para a gente. Então, essas coisas, essas pequenas pílulas de ânimo, de expectativa, de esperança, ele sabe distribuir isso para aquelas pessoas que, por outro lado, também não tinham nenhuma novidade na eleição. Estão cansadas da mesmice, porque São Paulo entra ano, sai ano, a cidade só se fortalece do ponto de vista da sua economia, mas a infraestrutura da cidade continua horrorosa. A cidade de São Paulo é uma cidade absolutamente inviável, que se especializou em perder oportunidades. Quantas vezes falamos aqui desse emaranhado de fios e cabos percorrendo os postes da cidade de São Paulo? Ninguém faz absolutamente nada para resolver o problema. E enchentes e semáforos que não funcionam e toda a sorte de dificuldades que não existem em nenhuma cidade com administração séria no mundo, mas existe em São Paulo. Então as pessoas estão esgotadas. Elas querem alguém que venha para revolucionar os absurdos que são impostos à população no dia a dia de São Paulo. E aí, às vezes, se abraçam no que tem. Como os partidos se organizaram de forma a não criar concorrência nessa eleição, quando veio uma pessoa com um discurso diferente, uma técnica de comunicação extremamente eficiente, pronto, desequilibrou o jogo, ficou todo mundo com medo. E aí não faltaram os covardes. Aqueles que, opa, talvez esse aí seja a bola da vez, é nele que eu tenho que me abraçar. Deram uma banana para todo o conjunto político que tinham e foram lá abraçar o Pablo Marçal com medo de não se elegerem. Quantos e quantos fizeram isso? Até os que não eram candidatos, já vislumbrando uma eleição em 2026. Então essa hipocrisia da política, Caniato, se mistura com essa busca permanente de esperança da população e, infelizmente, o que é verdade, da baixa qualidade do ensino, que, infelizmente, coloca as pessoas numa posição de terem pouco discernimento para poder identificar se aquilo que está sendo dito, de fato, tem alguma lógica, algum propósito concreto e vai resolver o problema real do dia a dia das pessoas de São Paulo.